Continuação. 14. Podem ocorrer reações quando se bebe a própria urina? Tudo depende da pessoa. Uma não sentirá nada, a outra um pouco de fadiga. A terceira terá uma erupção cutânea, furúnculos, febre, resfriado, uma diarreia ou outros sintomas. Todas estas reações correspondem aos processos de eliminação. Deve-se evitar tratamentos químicos, mas sim dizer: viva, os venenos saem. Em caso de reação muito intensa, deve-se continuar bebendo a sua urina, diminuindo-se um pouco a quantidade. Um grande número de doenças agudas foram contidas por tratamentos químicos sintomáticos e ficaram no interior do corpo. Com a terapia da urina, como com todas as terapias naturais, veremos o corpo expelir pouco a pouco essas doenças escondidas, em geral, na ordem inversa de sua aparição. Este processo é bem conhecido dos terapeutas que utilizam os métodos naturais. Muita gente, por falta de conhecimento desse processo de cura da eliminação, pensa sem razão que tal ou tal procedimento naturopático, urinoterapia, jejum, lavagem, fitoterapia, homeopatia, etc., não lhe convém, porque provoca sintomas desagradáveis. Portanto, o retorno à saúde passa sempre pela eliminação das toxinas acumuladas. A filha de um diplomata francês sofria de osteosarcoma, câncer dos ossos, generalizado. A medicina alopática não podia fazer nada por ela, e a família apelou para um homeopata. Após alguns dias de tratamento homeopático e de regime alimentar, a jovem ficou coberta de furúnculos, que os médicos tradicionais queriam tratar com antibióticos. O homeopata se opôs, vendo nesses furúnculos um processo de limpeza tóxica, e a família teve a coragem de aceitar seu ponto de vista. Depois de 6 semanas, a pele estava de novo sã, e o câncer de ossos havia desaparecido. Deixando de lado as crises de eliminação, que podem causar breves momentos desagradáveis, o fato de beber regularmente sua urina trará uma energia e um bem-estar espantosos. Aquele que bebe sua urina torna-se mais atento à sua maneira de se alimentar, mais consciente de que é ele mesmo, que por ignorância e inconsciência criou os problemas que o fazem sofrer. 15. Por que a terapia pela urina é tão pouco conhecida do grande público e praticamente ignorada no mundo médico ocidental? A medicina moderna preocupa-se essencialmente com as doenças do corpo físico, tratadas por meios considerados como científicos, a saber, os medicamentos químicos, a cirurgia e a radioterapia. Quase tudo que fazia parte das medicinas tradicionais antigas foi rejeitado, porque não correspondia aos critérios aceitos pela ciência moderna. O saber científico é interessante, mas não se deve supervalorizá-lo. Para ilustrar, diremos que se a ciência conhece A, o B, o C e talvez o D, todo o resto do alfabeto dos segredos da natureza lhe é ainda desconhecido. Felizmente, para viver não é preciso esperar que os sábios tenham compreendido todos os fenômenos complexos da vida. A criança não pede para conhecer a composição química do leite materno antes de sugar o seio de sua mãe. De fato, mesmo entre os meios reconhecidos como científicos, ninguém conhece perfeitamente todos os mecanismos de ação dos antibióticos, da aspirina ou da cortisona, para citar apenas alguns. Não há nenhum estudo que prove cegamente que uma infusão de valeriana ajude a dormir bem. Entretanto, a sabedoria popular utiliza esse remédio há séculos. Não se pode rejeitar categoricamente todas as medicinas e os meios de saúde naturais sob pretexto
de que eles não foram comprovados cientificamente. Uma simples massagem nos pés faz muito bem. Será necessário esperar que estudos sofisticados provem sua eficácia para aproveitar seus benefícios? Quem financiará os estudos desses métodos que não custam nada? É o drama de nossa sociedade. Sem dinheiro, sem estudos científicos. Quem dispõe de dinheiro suficiente para financiar pesquisas além da indústria farmacêutica? As estruturas e os mecanismos naturais são tão complexos, tão delicados e tão maravilhosamente organizados que seu estudo conduz à humildade. Os grandes cientistas, os verdadeiros, os puros, dizem todos. O que nós sabemos não é senão uma parte ínfima da inteligência da natureza. Ora, a indústria farmacêutica faz pressão sobre os médicos para obrigá-los a rejeitar todo tratamento que não seja o proposto pelos laboratórios. Esta pressão se exerce principalmente sobre os professores das faculdades de medicina, que nos países ocidentais, com algumas raras exceções, não ensinam as terapias naturais a seus estudantes. Na Índia ou na China, a situação é diferente, porque a medicina ayurvédica e a medicina chinesa antiga são respeitadas. No Ocidente, a medicina natural europeia, quer se trate de Hipócrates, de Paracelso ou de Hahnemann, é em geral julgada pelos professores de medicina como uma superstição não científica. Somente é aceito aquilo que passou pelos protocolos de exames da indústria, protocolos fundamentados sobre experimentação animal, depois humana. Portanto, depois do drama da talidomida, do Mexaforme ou de outros medicamentos científicos, começa-se a não crer cegamente nos produtos químicos e, pouco a pouco, se redescobre a sabedoria das terapias naturais que não intoxicam o organismo. Se a eliminação deve, de acordo com o juramento de Hipócrates, ser nosso medicamento, deve-se submetê-la, tanto em substâncias quanto em uso terapêutico, aos protocolos de experimentação dos laboratórios. Encontraremos a dose letal de frutas e legumes, forçando os macacos a comê-los até a morte? Exigiremos estudos redobrados antes de dar autorização de venda no mercado de maçãs e cenouras? A indústria farmacêutica colocou a medicina moderna sob tutela. Pobre do médico que ousar refutar o dogma sacrossanto da supremacia dos tratamentos químicos. Ele se tornará um herege que, embora não vá mais para a fogueira, fizemos alguns progressos após a Inquisição da Idade Média, verá descartada toda a sua carreira universitária, será ridicularizado e verá certos países, como a França, persegui-lo diante de um tribunal e condená-lo a acabar com sua prática médica pela utilização de terapêuticas não reconhecidas cientificamente. A sujeição da medicina à indústria farmacêutica também é constatada quando vemos que os estudantes de medicina são mantidos dentro de uma ignorância total das leis da saúde. O ensino médico resume-se a explicar as doenças e a não utilizar em terapia senão a química, a cirurgia e os raios-x. Nenhuma palavra é dada na faculdade sobre o conceito base dos médicos naturais. Diz que é a intoxicação do corpo a origem de todas as doenças, e que em lugar de suprimir os sintomas, os médicos deveriam esforçar-se em mostrar aos pacientes como mudar os hábitos que os conduziram à doença. Espera-se em vão que a medicina química interesse-se pela urinoterapia. Entretanto, antes do crescimento colossal da indústria química, depois da Segunda Guerra Mundial, inúmeras pesquisas médicas foram feitas em toda a parte do mundo sobre a eficácia terapêutica da urina em diversas afecções. Um grupo de Nova York já achou mais de 400 referências científicas sobre a terapia pela urina.
Em consequência, se um médico diz a urina é tóxica, ela nunca poderá ser um tratamento válido. Responda-lhe: você tem certamente provas científicas do que está afirmando? Traga-as para mim. Eu posso lhe trazer uma lista de quase 400 referências científicas sobre esta terapia. E você saberá, segundo a resposta do médico, se suas emoções e seus preconceitos são mais fortes que seu espírito científico. Este espírito que deve abordar aquilo que não se conhece com um espírito imparcial e sem pré-julgamentos. 16. Quais são os povos que utilizam essa terapia? Na maior parte das civilizações antigas, a urina era conhecida como um medicamento notável e utilizado para inumeráveis usos. Plínio e Galho citavam-na em seus livros de medicina. Na Índia, durante muito tempo esta terapia foi mantida em segredo, e somente os yogis e os adeptos do Tantra a utilizavam. Eles a reconheciam como o mais sagrado e o mais eficaz dos remédios. A medicina ayurvédica utiliza a urina há milênios. Gandhi bebia um copo a cada dia e muito mais, após os inúmeros jejuns que praticou. Sri Morangi Desai, nos anos 70, exortou todo o povo indiano a beber um pouco de urina para conservar sua vitalidade e sua saúde. Os povos do Alasca massageiam o corpo com urina, depois se lavam com água. Na Inglaterra, na França e provavelmente em outros lugares, o costume de lavar as mãos com urina, pelas suas propriedades amaciantes e embelezadoras, existe ainda entre os camponeses. Os habitantes do estado da Sibéria utilizam a urina para limpar seus utensílios de cozinha. Os lamas do Tibete a utilizaram grandemente. É pelo milagre da urina que eles são capazes de manter seus corpos em boa saúde até uma idade muito avançada. Sir Morris Wilson aprendeu com os lamas o segredo da urina pouco antes de escalar o mais alto pico do Himalaia, o Monte Everest. Durante toda a expedição, ele bebeu sua urina e massageou o corpo com ela. Ele preservou, assim, sua saúde de todos os males, menores e maiores. Superou os ataques do clima rigoroso, de grande altitude, e manteve seu vigor e sua vitalidade. Os povos migradores utilizam a urina desde tempos imemoriais, ao atravessar os desertos e os mares. Assim, fizeram os índios das duas Américas, os tuaregues do Saara, os aborígenes da Austrália, os mongóis do deserto de Gobi, os polinésios e outros ilhéus do Pacífico, para não citar senão alguns. No século passado, explicava-se aos passageiros dos barcos que, em caso de naufrágio, se eles se encontrassem perdidos no mar, sem alimentação e sem água, a única solução para sobreviver era beber sua urina. Muitos náufragos escaparam da morte graças à água da vida. No começo do século XVIII, os cientistas de Paris serviam-se de aplicações de urina para cuidar dos problemas dentários. A utilização da urina para lavar os dentes era muito utilizada com vigor nos 5 continentes. Os camponeses de Portugal lavam sua roupa íntima em urina, como também o fazem os marinheiros no mar. Em 1829, o Dr. Dioscorides advogava a causa da urina. Ele dizia que o paciente devia beber sua própria urina em caso de envenenamento por drogas, mordida de serpente ou de cão raivoso, picada de escorpião, etc. Em O Tesouro do Inglês, publicado em 1841, ele escreveu que o melhor método para tratar as feridas consiste em lavá-las cuidadosamente com urina. Na Europa dos primeiros séculos, bebia-se a própria urina para preservar-se da peste. Na Roma antiga, os que sofriam de úlceras
eram banhados em sua própria urina, e ainda lá lavavam-se ferimentos e contusões com urina. Na América do Sul e na China, a urina era um medicamento comum. Nos Estados Unidos, a urina era um remédio para os males do ouvido entre as populações que viviam no litoral oriental de Maryland e da Virgínia. Na Nova Inglaterra, a cura da urina era descrita como a mais segura para curar a icterícia. As pessoas idosas do centro de Nova York fabricam ainda um medicamento com urina e água de cal para prevenir resfriados. Os lenhadores das florestas canadenses utilizavam a urina para cuidar das feridas e das doenças. Eles as respeitavam como a medicina interior. Se a sabedoria das nações mostra que a urina faz parte dos meios naturais de saúde apreciados e conhecidos há séculos, por que ignorá-los? E não depositar nossa confiança, senão em terapias químicas sujeitas a perigos e efeitos secundários? A natureza previu que cada organismo vivo deveria ter os meios de manter-se em perfeita saúde. Seria lógico que, por seu equilíbrio fisiológico, o homem devesse depender de uma ajuda exterior a si mesmo, enquanto todo o reino animal não depende senão da natureza. Cada ser vivo é um organismo completo e totalmente independente, mas ele deve, para isso, seguir as regras de vida das quais todos são submetidos. Para os animais obedientes ao instinto da espécie, isso ocorre automaticamente. Mas o homem, por causa do livre-arbítrio e de que dispõe, cessou de observar as leis da natureza e criou assim todos os males de que sofre. O sofrimento e a doença não são naturais. São uma mensagem da natureza para nos lembrar de suas leis. E quanto mais um ser vivo se esquece delas, mais ele destrói sua saúde. O poeta Platão disse: aquele que é corajoso e mergulha no mar profundo encontrará muitas pérolas, enquanto aqueles que ficam de pé sobre a margem, ao olhar ao longe, não encontrarão nada. Somente a pessoa que tem a coragem de tomar sua saúde em suas mãos poderá ultrapassar sua repugnância pela urina e bebê-la. Somente aquele que se ocupa de si mesmo poderá curar-se verdadeiramente. Na medicina tibetana e dentre os médicos tradicionais de muitos países, a urina é utilizada como meio de diagnóstico. O médico observa a aparência da urina, sente o seu odor e o gosto, a fim de utilizar o laboratório de seu próprio corpo para decifrar os problemas de que sofre o seu paciente. Assim, no Ocidente, durante séculos, o diagnóstico do diabetes fez-se segundo o gosto açucarado da urina. Privado do contato com a natureza e educados com a ideia de que o pipi é sujo e repugnante, a maior parte dos habitantes dos países industrializados considera que tudo o que sai do corpo é mau. O homem moderno perdeu os conhecimentos das medicinas tradicionais antigas e a sabedoria intuitiva pessoal. A palavra urina, em geral, é suficiente para provocar nele uma careta de repugnância. Mas não é maravilhoso aprender que nosso corpo fabrica, ele mesmo, todos os medicamentos que nós compramos na farmácia e que, ao reencontrar o contato com nosso corpo e sua inteligência, podemos nos livrar dos males engendrados pelo abuso de alimentos antinaturais, de produtos químicos e outras toxinas que poluíram nossos organismos? A terapia pela urina oferece possibilidades de experiência de saúde fascinantes. Nosso corpo não é um inimigo, mas um fabuloso médico capaz de nos beneficiar a cada instante com sua imensa sabedoria. Fica a critério de cada um empreender experiências pessoais para desenvolver seu bem-estar. A saúde é uma dinâmica da mudança. Ela consiste em viver sempre
mais em harmonia consigo mesmo e com a natureza. Em ficar livre, móvel, pronto a modificar seus hábitos e a deixar-se guiar pela intuição e pelo instinto, sempre em direção da maior vitalidade, de felicidade e de criatividade. Numa palavra, trata-se de cessar de ser normal, quer dizer, de obedecer às ordens da sociedade, para tornar-se natural, quer dizer, atento ao nosso corpo e às suas mensagens. Ponha imediatamente um pouco de urina sobre a ferida. As compressas de urina. Após a barba, massagem do corpo com urina.